O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que o governo federal suspenda repasses das chamadas emendas PIX para 9 municípios por indícios de crime. Eu vou chamar o Pedro Teixeira para explicar não só essa decisão, mas, Pedro, quero que você aproveite também para explicar quais são os impactos disso no Congresso Nacional. Boa tarde para você e boa semana. Vamos juntos, Débora. Tudo bem? Boa tarde para você, para o Yuri, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pois é, o ministro Flávio Dino, vilão das emendas e um dos personagens ali de atrito com o Congresso Nacional, em especial no último ano, desde que ele começou a tomar decisões sobre o pagamento ou não de emendas parlamentares. Neste caso, mais especificamente, as chamadas emendas PIX, que são direcionadas de forma bem rápida para os municípios. O ministro determinou a suspensão dos pagamentos neste formato para 9 dos 10 municípios que mais receberam emendas PIX entre os anos de 2020 e 2024. Da lista que eu vou trazer daqui a pouquinho, apenas a cidade de São Paulo poderá seguir recebendo emendas PIX, ou seja, esta emenda direta. As outras 9 que mais receberam neste período terão o pagamento suspenso por determinação do ministro. Cito quais são as cidades. Carapicuíba, em São Paulo, um relatório da Controladoria Geral da União identificou falhas na formalização de processo licitatório. São Luís de Anauá, em Roraima, porque eles identificaram, este relatório da CGU identificou as emendas estavam indo para obras paralisadas com prazo de vigência já terminado. São João de Meriti, no Rio de Janeiro, com indicativos de superfaturamento. Iracema, também em Roraima, com objetos executados fora das especificações técnicas. Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, com indícios de superfaturamento. Sena de Madureira, no Acre, com ausência de documentos que comprovem a entrega do produto. Camaçari, na Bahia, indicação de desvio do objeto da execução do contrato. Coração de Maria, também na Bahia, com a contratação de empresas sem comprovação de capacidade técnica. E Macapá, no Amapá, com indícios de superfaturamento. Estes foram os pontos identificados no relatório produzido pela Controladoria Geral da União, que levaram ao pedido da suspensão dos pagamentos das emendas PIX por parte do ministro Flávio Dino, até que, eventualmente, estes problemas sejam corrigidos. Você fez uma questão, Débora, sobre o impacto no Congresso Nacional, e o impacto é direto, afinal de contas é mais uma indisposição do Supremo Tribunal Federal com as emendas que são vistas por deputados e senadores como essenciais para a manutenção ali da relação deles com as suas bases eleitorais. Eles mesmos fazem as indicações dessas emendas PIX. Então, uma indisposição em especial para aqueles que indicaram emendas para estas regiões ou que eventualmente pretendiam indicar emendas para estas regiões. Esse caso gera, sem dúvida nenhuma, uma indisposição bastante grande. E relembro que em outras decisões do ministro Flávio Dino, a pauta, por exemplo, do Congresso Nacional ficou travada até que o assunto fosse parcialmente resolvido ou totalmente resolvido. Então, a gente ficou várias semanas durante este ano, durante os últimos meses, sem nenhum tipo de votação ou com alguma votação menos expressiva, mas com os assuntos mais ali sensíveis ou mais importantes, tanto para o governo federal como também para o Congresso Nacional, as votações ficaram paralisadas. Tem um outro incômodo, e é sempre importante a gente destacar com relação às questões das emendas e
com relação a decisões tomadas pelo ministro Flávio Dino. Tem muita gente dentro do Congresso Nacional que entende que as decisões tomadas pelo ministro Dino estão relacionadas ou recebem a chancela do Palácio do Planalto, porque foi o presidente Lula quem indicou o ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Isso também faz com que o governo tenha uma série de dificuldades dentro do Congresso Nacional. Em um momento importante, afinal de contas, os parlamentares de oposição, por exemplo, se movimentam para a votação do projeto de anistia que poderia eventualmente favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por sua vez, o governo tenta se movimentar para tentar avançar na votação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. Então, qualquer decisão relacionada às emendas pode, de certa forma, dificultar o andamento das pautas, em especial favoráveis ao governo, e, de repente, pode, de alguma forma, também facilitar as pautas que o governo é contrário, por exemplo, o projeto de anistia, que eventualmente poderia favorecer pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro e pode, dependendo do tamanho da anistia proposta pelo Congresso Nacional, tornar, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível. É um assunto bastante sensível que gera, sem dúvida nenhuma, uma série de complicações dentro do Congresso Nacional. Eu volto com vocês. Pedro Teixeira, muito obrigado por enquanto pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda nesta edição de hoje do 360. Um bom trabalho. Pedro Teixeira falando conosco do Palácio da Alvorada. Ainda sobre esse assunto, vou pedir licença aqui, o Pedro já saiu, a gente vai trazer uma tela para dar uma sintetizada e a gente ter a dimensão dessas 9 cidades. A auditoria da CGU envolve 10 cidades, 10 entes subnacionais. A única que não entrou no congelamento, na suspensão dessas emendas na decisão do ministro Flávio Dino foi a capital paulista, São Paulo, mas há 2 outras capitais, Macapá, lá no norte, no estado do Amapá, capital do Amapá, e o Rio de Janeiro, a capital fluminense. E qual é a questão importante aqui para a gente entender, né, por que a gente fez esse mapa? Primeiro, para dar essa dimensão de várias localidades em diversas regiões do país, região sudeste, região nordeste, região norte. O fato de serem 2 capitais, cidades grandes como Rio de Janeiro, mais de 6 milhões de habitantes, Macapá, 500 mil de habitantes, mas também algumas outras grandes cidades de regiões metropolitanas. Caso de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, Camaçari, que fica colado ali em Salvador, na Bahia, e também São João do Meriti, no Grande Rio. Além dessas outras cidades menores. A gente está falando de cidades, olha, com menos de 10 mil habitantes, como São Luís de Anauá, em Roraima, assim como Iracema, 11 mil habitantes. E as várias situações aqui que são apontadas, né, desde problemas de superfaturamento nas obras financiadas por essas emendas PIX, que é o caso lá de Macapá, no Amapá, e da capital fluminense, Rio de Janeiro. Tem situação de falhas em licitação, que é o caso aqui de Carapicuíba, uma cidade bastante populosa aqui da região metropolitana de São Paulo. E algumas situações ou de obra paralisada, de documentos ali que não estão presentes, enfim. Tem uma variedade bem diversificada de problemas detectados, e isso porque esta auditoria aqui foi feita naqueles 10 municípios que mais receberam emendas desse tipo entre os anos de 2020 e 2024. Por isso que eles foram selecionados para esse levantamento. Há uma série de outras auditorias ainda acontecendo por parte da Controladoria Geral da União. Também tem participação do Tribunal de Contas da União, além do próprio STF, é claro.